Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão hoje, dia 19, terça-feira. Estamos reunidos aqui para vivenciar o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 2, dos versículos de 23 a 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem nós vivenciamos a grande pergunta: por que os discípulos de Jesus jejuam e os fariseus e os discípulos de João Batista não? Hoje nós observamos aqui que Jesus é chamado a atenção mais uma vez quando passa com seus discípulos em frente a alguns campos, ou podemos dizer para cada um de nós, alguns roçados, onde ali se encontrava uma tamanha plantação de espigas. Claro, eles partiram para os roçados, para os campos, quebraram algumas espigas e ali começaram a comer. Veio a grande pergunta novamente: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Então Jesus vai chamar a atenção de cada um deles, dizendo desta forma: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Jesus quis mostrar que eram oferecidos os pães no tempo de Abiatar, e só os sumos sacerdotes poderiam comer isso. Então, observem muito bem que eles assim foram e comeram também da mesma forma. No tempo de Abiatar, só era permitido os sacerdotes comer os pães e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes vivenciavam isso. E ali Jesus quis acrescentar em dizer que no meio deles estava uma pessoa muito importante, quando ele chegou a dizer desta forma: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Chama-nos a atenção a vivenciar tudo isso, a essência de mostrarmos que é preferível salvar alguém em dia de sábado do que condená-lo. Outro ponto interessante, deste modo, entendemos com que o evangelista São Marcos apresenta este evangelho, em dizer que Jesus é Senhor também do sábado. O ser humano vem em primeiro lugar, as promessas são feitas em seu benefício. Então Jesus, em sua ação, tem como destino o cuidado maior à vida da pessoa que sente fome, sente sede, que passa por alguma necessidade e sofrimento. Então Jesus é o alimento pelo qual ele assim é oferecido, para mostrar a essas pessoas, não só aqueles que perguntam que não é permitido fazer nada em dia de sábado, mas Jesus quis mostrar ali quem era maior do que o sábado: o próprio Senhor, que veio dar a vida em primeiro lugar, em alimento para cada um daqueles que nele esperam e confiam. Amados irmãos e irmãs, que a cada momento de nossa vida nós tenhamos a capacidade de permanecer sempre com Jesus. E nos nossos momentos de angústias e de tristeza, Ele vem nos dar ainda mais a nossa confiança, como também nos nossos momentos de bonâncias e de alegria.
Não lembremos só de Deus nos momentos de tristeza, mas também de alegria, para que Ele seja sempre a nossa força para o nosso caminhar. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.